O que está acontecendo na Venezuela não é apenas política. É um sinal, um alerta que muitos estão ignorando, mas que a Bíblia já havia anunciado. As recentes medidas tomadas pelos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro reacenderam tensões globais. Mas, por trás das manchetes, existe algo maior acontecendo. A palavra de Deus nos ensina que, antes do fim, o mundo entraria em um estado constante de conflito e instabilidade. Jesus nunca prometeu dias tranquilos no fim dos tempos. Ele alertou sobre guerras, rumores de guerras e nações se levantando contra nações. A crise na Venezuela não surgiu do nada. Ela é o resultado de anos de endurecimento, injustiça e sofrimento do povo. Quando líderes se fecham para a verdade, o caos se aproxima. Esse é um princípio bíblico que se repete ao longo da história. O envolvimento de potências mundiais mostra que o problema deixou de ser local. Agora, o impacto é global. A Bíblia descreve exatamente esse cenário: um mundo dividido, pressionado e cada vez mais instável. Não se trata de tomar partido político. Trata-se de discernir o tempo em que estamos vivendo. O que vemos hoje é apenas o começo de algo maior. E a pergunta é: estamos atentos aos sinais? Quando uma grande potência toma medidas contra outra nação, o mundo inteiro sente os reflexos. Isso gera medo, instabilidade e incerteza. Jesus deixou claro que os últimos tempos seriam marcados por esse tipo de cenário global. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Essas palavras nunca fizeram tanto sentido quanto agora. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Essas palavras nunca fizeram tanto sentido quanto agora. O conflito entre nações não surge apenas por interesses políticos. Ele também revela corações endurecidos. A Bíblia mostra que quando líderes rejeitam a justiça, Deus permite que a pressão aumente. A crise da Venezuela expõe o sofrimento de um povo governado com mão de ferro. E quando o sofrimento se prolonga, a reação internacional se torna inevitável. O mundo vive hoje em estado de alerta constante. Não há mais períodos longos de estabilidade. Esse ciclo de tensão contínua é exatamente o padrão descrito nas Escrituras para o fim dos tempos. Não é coincidência, é um aviso para aqueles que têm olhos espirituais para enxergar. A Bíblia nunca romantizou governos opressores. Ela sempre revelou seu fim. Do Egito de Faraó à Babilônia, a história se repete. Poder sem justiça gera juízo. Faraó endureceu o coração mesmo diante do sofrimento do povo. O resultado foi destruição. Babilônia se exaltou acima de Deus e caiu de forma repentina. Deus permite que reinos se levantem, mas também estabelece limites. Quando esses limites são ignorados, a queda se torna questão de tempo. A Venezuela vive hoje sob um regime que resiste à mudança e à verdade. O sofrimento do povo clama diante de Deus, mesmo quando o mundo se cala. A pressão internacional surge quando a injustiça se torna impossível de ignorar. A Bíblia nos ensina que Deus ouve o clamor dos oprimidos. Jesus comparou os sinais do fim às dores de parto. Elas começam espaçadas, mas aumentam em intensidade e frequência. Crises políticas, econômicas e sociais fazem parte desse processo. A Venezuela é um exemplo claro de uma dor prolongada que não foi resolvida. Quando uma crise se estende por anos, ela se torna um sinal, não apenas um evento. As dores de parto não anunciam o fim imediato, mas indicam que ele se aproxima. O mundo vive hoje uma sequência constante de crises, sem tempo de recuperação. Quando uma dor termina, outra começa em um lugar diferente do mundo. Esse padrão global confirma exatamente o que Jesus descreveu. Não é o fim ainda, mas é o princípio das dores. Ignorar esses sinais é escolher viver espiritualmente adormecido. Nenhuma crise permanece isolada por muito tempo no mundo atual. O que começa em uma nação logo afeta outras, direta ou indiretamente. A crise na Venezuela gerou migração em massa, pressionando países vizinhos. Isso provoca tensões sociais, econômicas e políticas em cadeia. Quando uma grande potência como os Estados Unidos entra em cena, o impacto se amplia. A Bíblia descreve um mundo interligado nos últimos dias, onde tudo se conecta. Por isso, pequenos focos de instabilidade se tornam grandes alertas globais. O cenário atual revela como as nações estão cada vez mais sensíveis e frágeis. Basta uma decisão internacional para abalar mercados, governos e populações. Esse nível de instabilidade global
aponta para o cumprimento progressivo das profecias. Ao longo da Bíblia, grandes impérios sempre tiveram papel central nos acontecimentos finais. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Roma marcaram épocas decisivas da história bíblica. Esses impérios não eram apenas forças políticas, mas instrumentos dentro de um cenário maior. Hoje, as grandes potências modernas ocupam um papel semelhante no tabuleiro global. Quando os Estados Unidos tomam medidas contra outra nação, o mundo observa com atenção. Isso revela como o poder está concentrado e como decisões impactam bilhões de pessoas. A Bíblia mostra que nos últimos tempos o poder seria centralizado e contestado. Conflitos entre nações fortes aceleram o clima de instabilidade profética. Não se trata apenas de política externa, mas de movimentações que cumprem padrões antigos. Cada ação internacional empurra o mundo um passo mais perto do cenário final descrito nas Escrituras. Enquanto o mundo reage com medo, a Igreja é chamada a reagir com discernimento. A Bíblia nunca orientou o povo de Deus a ignorar os sinais dos tempos. Pelo contrário, ela nos chama a vigiar e permanecer atentos. O problema é que muitos cristãos estão mais informados pelas notícias do que pela palavra. Quando a Igreja perde o discernimento, ela se assusta em vez de se preparar. Crises globais não devem gerar pânico no povo de Deus, mas despertar espiritual. Crises globais não devem gerar pânico no povo de Deus, mas despertar espiritual. Jesus disse que, quando essas coisas começassem a acontecer, deveríamos levantar a cabeça. Isso significa reconhecer que a redenção se aproxima. A situação na Venezuela e a pressão internacional são lembretes de que o mundo é instável. E tudo o que é instável um dia chegará ao fim. Diante desses sinais, a pergunta mais importante não é política, é espiritual. A Bíblia ensina que nos últimos dias, muitos estariam distraídos, não preparados. Jesus alertou que o fim chegaria como nos dias de Noé. Pessoas vivendo normalmente. Enquanto o mundo ignora os sinais, Deus chama seu povo ao arrependimento. Arrependimento não é medo do juízo, mas retorno à verdade. Não é tempo de brincar com a fé ou viver de aparência espiritual. As crises revelam onde realmente está a nossa confiança. Quem confia em sistemas humanos ficará abalado. Quem confia em Deus permanecerá firme, mesmo em meio ao caos. Este é um tempo de alinhar a vida com a palavra. A Bíblia não fala apenas de juízo, mas também de esperança. Mesmo em meio ao caos mundial, Deus continua no controle. Os sinais não existem para gerar desespero, mas preparação. Jesus prometeu estar com seus discípulos até o fim dos tempos. Enquanto os reinos deste mundo tremem, o reino de Deus permanece firme. A esperança bíblica não está em governos, mas em Cristo. Os acontecimentos atuais revelam a fragilidade do sistema humano. Os acontecimentos atuais revelam a fragilidade do sistema humano, mas também revelam a fidelidade de Deus para com os seus. Aqueles que permanecem firmes na palavra não serão abalados. O fim se aproxima, mas para os fiéis, ele anuncia a redenção. A crise na Venezuela, a pressão do EU e o caos global revelam que o mundo é frágil. A Bíblia já havia avisado que os sistemas humanos falhariam. O verdadeiro refúgio não está em governos, exércitos ou alianças políticas. O refúgio está em Deus e na fidelidade à sua palavra. Este é o tempo de vigiar, orar e permanecer firme na fé. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos os sinais. Ignorar esses sinais é escolher viver espiritualmente adormecido. Deus está alertando seu povo antes que seja tarde. Se você entende que isso é um sinal dos tempos, comente. Eu estou atento aos sinais. E compartilhe este vídeo.